Bom dia para você que acompanha fielmente o Despertar da Liderança. Bom dia para você que fez esse esforço de incluir na sua rotina essa dose diária de aprendizado, de reflexões. Hoje o nosso tema é bastante importante e eu quero muito compartilhar com vocês. Hoje estaremos eu e você aqui e vamos falar sobre as estratégias para ter uma equipe engajada. E será que esse assunto te interessa? Será que é bom saber como engajar a equipe? Você sabe como engajar a sua equipe? Muito bem, pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você acha que esse assunto interessa a outras pessoas, já coloca o seu dedinho aqui no avião e compartilha com o máximo possível de pessoas que você acredita que, olha, precisam ouvir essa informação. Coloca seu dedinho ali no coraçãozinho e compartilha. Faz com que o Instagram considere importante essa live e compartilhe com o máximo possível de pessoas, que entregue para o máximo possível de pessoas. Esse assunto é muito importante, me pediram e eu estou aqui atendendo. Então, já uma outra coisa importante para dizer para vocês, se você acha que tem algum assunto importante relacionado à liderança, alguma coisa que seja uma dúvida sua, uma ansiedade sua, algo que você gostaria de saber com mais profundidade, anota aí e entra em contato comigo. Fala ali no direct, pode pedir ali mesmo embaixo nos comentários de algum vídeo que você tenha visto do Despertar da Liderança. Conta pra mim, deixa eu saber e com certeza eu vou preparar o tema e vou apresentar aqui pra você, tá bom? Muito bem. Vamos falar sobre as 3 estratégias. Eu só não coloquei no comentário fixado, né? Deixa eu colocar aqui. Muito bem, as 3 estratégias para ter uma equipe engajada. Essa é uma ansiedade grande dos líderes, porque as demandas que chegam diariamente, elas só crescem. Você está à frente da liderança porque compreenderam que você conseguiria promover ações que garantissem que aquelas pessoas, sejam elas 2, 10, 100, não sei quantas pessoas tem sua equipe, compreenderam que você conseguiria fazer com que essas pessoas quisessem fazer. Que elas se mantivessem firmemente engajadas, ainda que você não estivesse, né? Não possa estar com elas. Que você nem sempre poderá estar com elas. E tudo bem. E ainda assim você vai precisar entregar. E eu quero te oferecer hoje 3 estratégias simples. 3 estratégias bem simples para você fazer esse movimento. Simples no sentido da compreensão. Talvez elas tenham a sua complexidade e eu quero falar sobre cada uma delas hoje, tá? Mas antes eu quero começar contando para vocês uma pequena história que eu aprendi anos atrás. É o mito de Sísifo. Não sei se alguém aqui já conhece. Sísifo era uma figura mitológica, né, um mortal que vivia naquela época dos deuses mitológicos, da mitologia grega. E ele era conhecido por se esforçar para enganar os deuses. Por exemplo, Olimpo, que era o lugar onde viviam os deuses, era um lugar proibido para os mortais. Os mortais vinham à Terra e conviviam com os deuses vinham à Terra e conviviam com os mortais livremente, mas aos mortais era proibido o acesso ao Olimpo. Mas Sísifo queria muito saber o que acontecia lá em cima. Por isso ele vivia entrando lá, se escondido para ouvir as conversas. Frequentemente ele era enxotado de lá. E de tanto acontecer isso, Zeus, que era a autoridade máxima, resolveu condená-lo, dar-lhe um castigo para que ele entendesse que aquilo não podia acontecer. Um castigo forte. Ele foi condenado a viver no mundo de Hades, ou seja, ele foi condenado à morte. E assim foi feito. Chegando lá, no mundo de Hades, que era o deus ali dos mortos, ele, conversando com Hades, disse do absurdo que era a esposa dele não ter enterrado o corpo dele, que aquilo não podia acontecer, que como é que ele podia estar lá e o corpo dele não ter sido enterrado. Ele falou tantas vezes e disse tanto do quanto ele precisava
convencer a esposa a enterrar o corpo dele para que ele pudesse estar lá e de verdade envolvido e inteiro no mundo de Hades. Tanto ele falou que Hades deixou que ele fosse lá, com o único objetivo de dar essa informação para a esposa para que ele pudesse voltar para lá. Naturalmente, tendo acesso ao mundo dos vivos, dos mortais, ele foi e não voltou mais. E então voltou a se enfiar lá no Olimpo. Quando Zeus o viu, ficou tão enfurecido que resolveu dar-lhe a condenação que sim, para ele seria a condenação máxima, aquela que de verdade o faria se sentir castigado. Ele foi condenado a passar toda a eternidade empurrando uma pedra enorme, pesada, até o alto de um morro, e todas as vezes que ele chegava lá, e que, enfim, compreendia que a missão havia sido cumprida, aquela pedra, ela rolava, ela escapava da mão dele e rolava até lá embaixo de novo, e ele, assim, ele era obrigado, ele não tinha escolha. Ele ia lá embaixo e empurrava a pedra de novo, e a pedra caía, ele ia lá embaixo e empurrava a pedra de novo, e a pedra caía. E por que aquela foi de verdade a condenação para Sísifo? Porque o ser humano não suporta, não fica bem, não lida bem com realizar uma atividade que não tenha sentido para ele. Isso é um castigo. Isso de verdade faz com que as pessoas fiquem mal, se sintam castigadas, se sintam desmotivadas. Isso afeta muito a autoestima das pessoas e, consequentemente, o seu engajamento com as empresas. Então, a primeira estratégia que eu quero compartilhar aqui com vocês é visão compartilhada. O líder precisa trabalhar para criar uma visão compartilhada. De forma bem simples, criar uma visão compartilhada significa que ele precisa fazer com que aquelas pessoas que trabalham com ele consigam visualizar aquilo que ele vê. Então, qual é a meta, qual é o objetivo, qual é o propósito daquela área, daquele trabalho que aquelas pessoas realizam. Né? Fala sobre oferecer um propósito para a equipe, dar sentido para aquele trabalho. Às vezes a pessoa ela é contratada ou ela chega na área e ensinam para ela a tarefa. Olha, você tem que... Todo dia vai chegar para você tal coisa e aí você tem que pegar, tem que abrir, tem que separar, tem que colocar cada coisa aqui num lugar. Aí você manda um e-mail dizendo para as pessoas o que você separou e aí você pega tudo isso e manda para outro lugar. Tá, a pessoa pode entender direitinho a tarefa que ela tem a fazer. Mas qual é o sentido disso? Qual é a importância disso? Como é que você faz isso? Você pode iniciar dizendo para a pessoa qual é que é a missão da empresa. Isso eles disseram lá na integração, Sérgio. Não, mas a gente vai entender de verdade o que aquela missão entrega. Na missão está o propósito, a razão de existir daquela empresa. E quando você entende, esteja você em que área da empresa você estiver, quando você entende o que aquela empresa entrega, o que ela se propõe, você consegue atribuir valor àquilo que você faz. Se você quiser descer um nível, ali atribuindo maior profundidade ao trabalho, ao entendimento, pensa em qual é a missão da sua empresa, qual é a missão da sua área. O que é a sua área? De que forma que a sua área colabora para que a missão da empresa se cumpra? Isso é muito importante. Aquelas pessoas precisam compreender por que elas estão ali juntas. Cada pessoa que chega até a empresa, ela chega por uma razão. Ela tem um objetivo. Ela quer sustentar os filhos, ela quer pagar a balada, ela quer se sustentar, ela ajuda os pais. Todo mundo chega com um propósito na empresa. Mas a partir do momento que a pessoa chega naquela área, ela precisa adotar um propósito único, uma causa única. Todas as pessoas ali têm uma causa única. E essa construção do entendimento de qual é essa causa acontece quando você compartilha qual é a visão que você tem daquele trabalho. Um exemplo simples dessa compreensão da visão, sabe? Um exemplo que talvez você já conheça, né? Perguntaram para uma pessoa que estava ali numa obra, né? Chegou uma pessoa e perguntou para alguém que estava numa obra, meio aborrecido ali trabalhando, e falou: o que você está fazendo? Eu estou construindo essa parede aqui, estou juntando esses tijolos e estou construindo essa parede.
e andando um pouquinho mais para frente, encontrando uma outra pessoa que estava fazendo a mesma coisa, porém de uma maneira feliz, empolgada, alegre, perguntou: o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Claro que ele precisa juntar tijolo com tijolo, exatamente como o outro, mas ele visualiza ali na frente o que ele intenciona com aquilo. E isso confere importância para o que aquela pessoa está fazendo. Isso é muito importante, que cada pessoa compreenda a importância daquilo que está fazendo, compreenda a sua importância para a empresa. A causa precisa ser única. Então, o exemplo que eu gosto de apresentar quando eu falo dessa causa única, pensa, eu não sei se você gosta de futebol, mas se não gosta deve conhecer pessoas que gostam, gente que talvez seja corintiano, outros que são são paulinos, palmeirenses, santistas, flamenguistas, não sei. Cada pessoa passa um ano inteiro rivalizando com os amigos, ali brincando e rivalizando com os amigos que são de outro time. Então ele defende sua causa e se coloca em oposição ao outro que tem uma outra causa. Cada time ali é uma causa distinta. Mas a cada 4 anos, olha que interessante, dentro do território nacional, se tudo vai bem, cada 4 anos todos assumem uma única causa. Quando acontece a Copa do Mundo, todas as pessoas, independente do time que torce, quem gosta de futebol, quem acompanha, né? Mesmo os que acompanham menos, tem gente que fala assim, não torço para time nenhum, torço só para o Brasil. Então todas aquelas pessoas, elas se unem num objetivo comum, numa causa única. E quando elas estão ali juntas, reunidas para dar conta daquela torcida, elas não deixaram de torcer, cada qual para o seu time do coração, para sua causa única. Ela está ali sentada junto daquela pessoa que tem uma causa diferente da dele. Porque naquele momento, durante aquele período, eles estão juntos torcendo por um único time, ou seja, estão juntos, respeitando cada qual sua causa, mas unidos por uma causa única. É este o movimento que deve acontecer na empresa. E isso acontece quando você trabalha, você líder, trabalha para construir esta visão, para fazer com que aquelas pessoas compreendam o que elas vieram fazer ali. Elas não vieram ali para empurrar pedra e eternamente fazer uma tarefa sem sentido. Precisa haver um sentido naquela realização. Tá? Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é a construção do pertencimento. Você precisa trabalhar para fazer com que aquelas pessoas se sintam pertencentes. Isso é muito importante, gente. Porque a gente se dedica a algo que faz sentido, que a gente acha que é nosso cuidar. Quando a gente... Vou dar um exemplo simples de quando você tem liderados que não acreditam que elas precisam se dedicar àquela causa como se fosse deles, né? Quando eu pertenço, eu cuido como se fosse meu. Mas pensa, você pede alguma coisa para o seu liderado e aí depois de um tempo ele não te deu retorno, você vai lá perguntar, e aí fulano, o que deu lá? Ah, não, eu falei com fulano, mas aí não deu certo. Pô, mas você não me falou nada. Ah, tá, e aí a pessoa te dá uma desculpa, porque de verdade ela não achou que fosse dele. Parece que ela está te ajudando, pertence a você, não a ele. Ele não se sente participante pertencente daquilo. Então ele não se compromete em fazer com que aquilo dê certo. Não deu com aquela pessoa, foi buscar com outra, e foi buscar com outra, e foi buscar, até encontrar a solução, a resposta para aquilo. Porque se ele está dando uma ajuda, ele fez o que ele pôde. Se ele não conseguiu, tá bom, o Sérgio vai resolver lá do jeito dele, é dele afinal esse negócio, né? Então pertencimento faz com que as pessoas entendam que aquilo é deles, né? Sintam que aquilo pertence a eles e sintam que eles pertencem àquele lugar, pertencem àquele grupo, pertencem àquela equipe. Como é que se faz isso? Participa os liderados das informações que afetam o trabalho delas. Toda e qualquer informação que afeta o trabalho dela, que não seja estratégica, aquela que não posso compartilhar isso. Ok, mas as que você pode compartilhar, compartilhe com as pessoas. Elas se sentem seguras num ambiente em que as regras são claras, em que as informações estão postas.
em que não haja surpresa, sabe? Em que ela não acredite que ali na frente ela precisa tomar cuidado, senão ela vai ser pega de surpresa por alguma informação que vai mudar a rota e aí vai fazer com que ela tenha mais trabalho, tenha mais desgaste, sabe? Cada dia uma surpresa diferente e ele nunca sabe o que vem. Eu não estou falando sobre rotina, eu estou falando sobre saber as regras do jogo, saber ali tudo que envolve e afeta o trabalho dele com um tempo suficiente para que ele consiga utilizar aquela informação da melhor forma, que ele não seja surpreendido por aquilo. Porque parece assim, quando uma situação dessa acontece. Pô, meu chefe sabia, ele não me falou nada, pô, tô tendo meu trabalho aqui, parece que não me pertence essa informação, parece que é só dele. Quando ele não compartilha com os liderados, ele transmite uma mensagem que aquela informação não era para eles, não pertence a eles. Então eles não tinham que saber. E aí uma coisa importante também é você dar voz às pessoas, né? Ouça as ideias dessas pessoas e, na medida do possível, aproveite as suas contribuições. É um movimento que pode não ser rápido, esse de você dar voz e as pessoas assumirem esse lugar e se colocarem, se pronunciarem e resolverem compartilhar. Pode não ser algo que aconteça rapidamente, mas enfim, não desista. Eu tive uma equipe em que cheguei na equipe, a equipe já existia e eu demorei 3 meses para conseguir, sempre dizendo, gente, olha, a gente tem tal situação, como é que a gente pode resolver isso? Vocês têm alguma sugestão? É importante que vocês me digam como tratar isso. Eu quero ouvir vocês. De repente surge aqui alguma ideia que seja importante, que a gente consiga colocar em prática. Demorou 3 meses fazendo perguntas assim, para que essas pessoas, uma pessoa se sentisse encorajada e falasse. E ao ver que eu dava ouvido, os outros se sentiram encorajados. Quando perceberam que alguma daquelas ideias eu consegui levar à frente e colocar em prática, que eu valorizei a ideia daquela pessoa, ela se sentiu importante e aquilo fez com que, antes mesmo, fora das reuniões, ele viesse falar, Sérgio, tal coisa está acontecendo, e eu fiquei pensando, e se a gente fizesse assim? Então esse dar voz e fazer com que as pessoas se sintam interferindo, né, com a força para interferir, fazendo parte, afetando os resultados, os rumos, isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes. Né? Deixa as pessoas sentirem que estão pondo em prática, que você está pondo em prática as suas ideias, e isso fortalece muito o sentimento de pertencimento. Tá? E, sobretudo, vamos imaginar que você tenha ouvido as ideias e você não conseguiu colocar em prática, ou não dava, tal, você tentou alguma coisa, não deu certo, não aconteceu como você queria. Importantíssimo, dê retorno às pessoas. É importante que não caia no esquecimento, que você deixe claro para as pessoas, olha, lembra aquilo que você me falou e que eu disse que eu ia verificar a viabilidade? Então, não aconteceu por essa e essa razão, ou não aconteceu ainda por isso, isso e isso. Não deixa cair no esquecimento. Pensa no como desagradável é quando você fala alguma coisa para alguém e tempos depois você percebe que aquela pessoa esqueceu, que ela deixou... Ai, pô, não lembrei. Desculpa, não te falei? Ah, nossa, esqueci. Não, isso é muito ruim. Isso transmite uma mensagem de que você não acredita que aquela pessoa seja importante. Não valia a pena nem dar retorno para ela. Não dei retorno, não dei, tá tudo bem, tanto faz. Para aquela pessoa não é assim. Para aquela pessoa isso é importante. Né? Então, você quer construir uma mensagem de que aquela pessoa tem uma participação importante na tua equipe, de que ela pertence a essa equipe, de que a contribuição dela é valiosa, importante, dê voz a essas pessoas. Na medida do possível, aproveite suas contribuições e, se você não puder aproveitar, que você dê retorno para as pessoas sobre isso. Tá? E tem uma historinha também que eu ouço e conto em treinamento que é bem interessante, tá? Tinha uma mãe que estava querendo fazer uma festa e, diferente desses tempos atuais em que a gente quer fazer uma festa para criança, vai no buffet, o buffet organiza tudo, ela queria muito fazer essa festa em casa. Porque ela era, né, boleira, ela fazia bolos, doces, salgados, e ela queria muito fazer a festa para a filha dela. A filha dela faria 5 anos. Só que a filha dela é muito agitada e ela, poxa, tinha tanta coisa para fazer e tendo que cuidar da filha, ela encontrou um jeito de dar conta daquilo e ter o nível de dedicação que ela precisava. Ela chamou a filha para fazer com ela. Então tudo aquilo que cabia,
que dava para uma criança fazer, ela foi ensinando e a filha foi fazendo junto, né? Desde separar os ingredientes, separar aquelas forminhas de doce, aquelas que ficam uma dentro da outra que a gente não consegue tirar, enrolar doces, tudo que for possível ela envolveu a filha. E no dia da festa ajudou a enfeitar a festa, né? Enfeitar, encher bexiga, ficou tudo maravilhoso. Aí quando a mesa de doces, a mesa estava posta, ela virou para a menina, baixou assim na altura dela e falou assim: filha, olha que festa linda que a gente organizou aqui. Olha que coisa linda você me ajudou a fazer. Sua festa, filha. É a sua festa. Agora, imagina se alguém, antes da hora do parabéns, mexer nessa mesa linda que a gente fez e começar a tirar as coisas daqui. Não pode. Então faz o seguinte, ó. Você não mexa na mesa e não deixa ninguém mexer nessa mesa, tá bom? A menina entendeu de tal forma que ela não só não mexeu na mesa, porque imagina, uma criança vê uma mesa de doces, o que ela vai fazer? Vai pegar, né? Ela e qualquer amiguinho que chegasse. O que ela fez? Ela não só entendeu que não devia pegar, como foi reunindo, recrutando cada coleguinha, cada amiguinho que chegava, ela recrutou para fazer um pelotão de choque ali em volta da mesa, para não deixar outras crianças e os adultos chegarem perto da mesa. Moral da história: quando você sente que é teu, você cuida, você se entrega, você se envolve. Então é importante que você dê voz às pessoas, faça com que elas se sintam participantes daquele processo, que elas contribuam para que aquele processo aconteça. Se elas veem que a ideia delas está sendo posta em prática, cara, ela vai se empenhar para fazer com que aquilo dê certo. Aquilo é bom para ela. É interessante para ela saber que o processo melhorou graças a ela. E isso faz com que ela sinta que ela precisa cuidar daquilo. Faz sentido, gente? Vai me contando aqui se para você faz sentido. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui, tá? E a última estratégia importante: reconhecimento. Todo mundo gosta de ser visto. Todo mundo gosta de ser visto nas suas potencialidades. O que as pessoas fazem de bom, elas gostam que o outro saiba, que o outro veja, né? É importante para a pessoa perceber que você sabe que ela está se dedicando, porque ela está fazendo o melhor dela. Ela está fazendo o seu melhor. E quando ela se esforça para fazer o melhor que ela pode, é muito importante quando o líder sinaliza que está vendo. Quando o líder mostra que percebeu a dedicação e o esforço dela. Quando o líder verbaliza, porque não é óbvio. Então é preciso que você verbalize, deixe claro para a pessoa que você a enxerga fazendo aquele trabalho, que você reconhece o esforço dela e que você parabeniza pela dedicação dela. É preciso que você fale do quanto você vê quando um trabalho foi bem feito, tá? E isso é importante porque, gente, esses aplausos que você oferece para ele, por que isso é importante? Porque isso conta, tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Só para a gente conectar isso tudo que eu tô falando com algo que é familiar para vocês, bem já antigo, mas é familiar, tá? E eu acho que ainda serve. Pirâmide de Maslow. Gente, nós estamos falando sobre a necessidade de pertencimento, né, de fazer parte do grupo, e a necessidade de reconhecimento, né? Esse fazer parte de um grupo, todo mundo quer fazer parte. Todo mundo tem a necessidade de se sentir aceito num espaço, né? Onde quer que aquela pessoa esteja. Isso faz parte. Sanadas outras necessidades anteriores, né, fisiológicas, necessidade de segurança, a gente vai para uma esfera em que as pessoas precisam sentir que fazem parte. Quando elas sentem que são deixadas de lado, elas se desmotivam, elas se desengajam, elas não se dedicam àquele lugar, àquela causa, porque não vale a pena. Então, olha, Maslow já dizia isso há mais de 30 anos. E isso é muito valioso, isso é muito válido. E isso é uma estratégia que funciona muito se os líderes entenderem como ferramenta para garantir o resultado da sua equipe, tá? Então, trabalhar essa noção de pertencimento
e trabalhar o reconhecimento. Quando você se habitua, quando você permite que seu liderado se acostume com você, o observando, você ali para observar o melhor dele, não só os erros. Ele sente tanta segurança que fica mais fácil de você sinalizar quando alguma coisa não estiver bem, porque ele vai compreender que você está ali para apoiá-lo e não para expô-lo. Tá? Então, até para você corrigi-lo, se for necessário, fica mais fácil quando você demonstra uma disposição a enxergar o melhor que existe nele, a reconhecer o trabalho bem feito, a reconhecer o esforço dele por realizar bem o trabalho. Pode ser que ele não tenha alcançado o objetivo. Olha, eu vi que você se dedicou, eu percebi que você estava empenhado nisso. O resultado não foi exatamente o que a gente queria, mas é muito importante quando eu percebo que você está empenhado e é assim que a gente chega a um resultado melhor. Veja, não deu, mas eu não deixo de observar, de compreender que a pessoa teve o seu nível de dedicação. Mas como é que você faz isso? De verdade acompanhando as pessoas, de verdade observando e sabendo. Você não vai mentir para as pessoas, não, olha, legal, viu, bacana que você fez. Não, é importante que você acompanhe, porque isso é papel do líder. Para que tudo isso aconteça, tem a sua interação direta, tem o seu envolvimento direto. Não dá para você simplesmente ensinar a tarefa lá no início e esperar que todo o resto aconteça como mágica. Você precisa acompanhar essa pessoa. Você precisa saber, por exemplo, de que forma que você acessa essa pessoa para dizer para ela da missão. Porque você vai falar da missão, do propósito, para cada pessoa você vai falar de uma maneira. As pessoas compreendem de uma maneira, cada qual de um jeito, né? Uma maneira diferente. E você só sabe disso quando você se aproxima desse liderado, quando você observa qual é o perfil dele, entende como ele funciona. Para você falar sobre pertencimento também, o que ele precisa ouvir de tudo que você tem para falar, o que vai fazer diferença para ele. E quando você fala de reconhecimento, o que para ele é importante que você reconheça? De todo o esforço que ele está demonstrando, o que é importante que você reconheça? Somente conhecendo essa pessoa, acompanhando essa pessoa, sendo de verdade um líder, né, conduzindo o trabalho, estando próximo, é que você vai conseguir fazer esse trabalho acontecer. Fazer com que essa magia do engajamento aconteça. Você põe em prática as estratégias, mas quem se engaja ainda é ele. Então, é importante que você faça uma leitura da sua equipe para compreender qual é a melhor maneira de se dirigir a essas pessoas. E esse trabalho é individual. Você tem uma equipe muito grande, ótimo. Então, ofereça no grupo diferentes formas de comunicação que permita que as pessoas, ao ouvirem aquela que conecta com elas, que elas sintam que você está falando para elas. Não dá para falar individualmente, mas que você use de diferentes estratégias para que o máximo possível de pessoas compreenda que você está dirigindo a sua comunicação para ela. E se você tem uma equipe que te permite falar individualmente, vá conhecer cada um dos seus liderados individualmente. Sérgio, isso dá um trabalho doido, não sei se eu tenho tempo. Então, se você não tiver tempo para se aproximar e conhecer os seus liderados, você vai precisar encontrar tempo para dar conta dos erros que vão surgir por eles não terem compreendido o que você esperava deles. Aí você vai ter que tratar diretamente. Vai ficar apagando incêndio. E pensa se é esse o tipo de liderança que você quer ter. É esse o trabalho que você quer realizar. Quando você se envolve com esse, quando você pega o extintor e fica apagando incêndio o tempo inteiro, você se afasta do estratégico. Você deixa de se envolver com essa etapa, essa parte do processo que te permite ascender. Porque também você está no processo de desenvolvimento. Só que se você estiver no operacional, você parou de ser líder. Você está com a mão na massa, você não está fazendo o trabalho de liderança, você não está com a visão sistêmica, você não está com o estratégico, você não está se desenvolvendo. Então pensa, vale esse investimento e eu acho que você pode lucrar muito com isso. Emocional, do ponto de vista emocional, do ponto de vista relacional, dos resultados que você pode alcançar. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, eu estou à disposição. Adoro quando as pessoas me chamam no direct para compartilhar suas percepções, para esclarecer dúvidas. Se você tiver alguma dúvida aqui que eu ainda possa
sanar, responder, fique à vontade. E quero agradecer a todos os que estiveram comigo desde o início, todos os que passaram por aqui, que chegaram agora. Como sempre, vai ficar gravado para que você possa acompanhar. Eu falei aqui sobre as 3 estratégias para ter uma equipe engajada. Se quer saber mais sobre essas estratégias, espera aparecer lá a gravação, assiste do início. E para você que tem acompanhado, tem me prestigiado com a sua audiência, meu muito obrigado. Eu desejo a você um ótimo dia hoje e um ótimo resto de semana. Nos vemos amanhã. Grande abraço. Até a próxima.